Olá, olá meus amigos, tudo bem meus alunos? Vamos para mais um tutorial, agora com um estúdio diferente, uma tentativa aí de dar uma profissionalizada, né? Melhorar um pouco esse nosso ambiente. Sempre eram feitos aqueles tutoriais das nossas revisões, só com o computador, ali sem a edição devida, né? E nós aí caminhando para frente, buscando sempre a melhoria. Estamos fazendo esse teste agora, ver como que vai ficar essa questão aqui dessa gravação em sede de estúdio, né? E vamos ver o resultado. Processo penal 1, direito processual penal 1, especificamente a matéria de investigação preliminar. Matéria que será aí objeto de nossa avaliação. Senhores, percebam, o direito material, o direito penal, ele é consubstanciado no mundo real através de um processo. Daí vem o direito processual penal. O direito processual penal é o instrumento através do qual o direito penal material ele é aplicado nos casos concretos. Mas para que alguém possa ser punido pelo Estado, o Estado tem que saber que ele fez o crime e cabe ao Estado provar que ele é o culpado. Então, como que o Estado faz isso? Por exemplo, aparece alguém morto. O Estado, ele detém ferramentas, ele detém instrumentos para a chamada persecução criminal. Observem, senhores, o Brasil detém o chamado sistema criminal ou sistema de justiça criminal. No sistema de justiça criminal brasileiro, aqui eu tenho a chamada fase policial. Nessa fase policial, a polícia judiciária leva a cabo as investigações através do inquérito policial para apontar autoria, materialidade e as circunstâncias do delito. Há ainda outras ferramentas, né, de investigação preliminar, como o termo circunstanciado de ocorrência e ainda o procedimento investigativo criminal lá instaurado pelo Ministério Público. Aí existe a fase processual. E, em caso de condenação, a fase de execução da pena. Essas duas primeiras aqui são chamadas de persecução penal. Essas são a persecução penal, a fase policial e a fase processual. Então nós vamos estudar especificamente aqui, a investigação preliminar e suas nuances, suas características e seus detalhes, né? Especialmente o inquérito policial. Então, primeiramente um conceito de inquérito policial. Inquérito policial é o procedimento administrativo inquisitório. Se ele é inquisitório, não é obrigado à observância de contraditório de ampla defesa no inquérito, né? Não há que falar em contraditório, não há que falar em ampla defesa no inquérito policial. Então ele é inquisitório, ele é preparatório, ele é presidido pela autoridade policial e em sede de inquérito policial. Quando se falar em autoridade policial, leia-se delegado de polícia, seja federal, seja estadual, né? Com o objetivo de identificar as chamadas fontes de prova e colher elementos de informação. Isso aqui é muito importante, senhores. Elementos de informação quanto à autoria, a materialidade e as circunstâncias da infração penal, a fim de permitir que o titular da ação penal
a que o Ministério Público possa ingressar em juízo lá com a devida ação penal, né? Então, o que são fontes de prova que busca lá a investigação preliminar, normalmente o inquérito policial? Fontes de prova é tudo que tiver conhecimento sobre o fato delituoso. Então, uma câmera de vídeo, uma mancha de sangue, uma digital, alguma testemunha que viu, né, algum objeto deixado no local ou reconhecido, alguém que estava saindo do local do crime com um objeto que chamou a atenção, né? Então as fontes de prova, elas existem antes do processo penal. E quando essas fontes de prova são inseridas no processo penal, elas passam a ser meios de prova. Eu vou provar que foi o José Pedro que matou a Maria através do exame de DNA, através da mancha de sangue, né? O exame de DNA feito naquela mancha de sangue que bateu lá com o perfil genético do criminoso, né? E aqui, pessoal, muito importante, né? Muito importante esse conceito, né? De elementos de informação. Então veja só, elementos de informação não se confunde com prova. Por quê? Porque o artigo 155 do Código de Processo Penal, ele traz o conceito de prova. Ele diz o seguinte, ó, que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Isso que quer dizer, senhores, que prova só é aquilo que é produzido em contraditório judicial. Via de regra, né? Então, o que é produzido na fase policial, em sede de inquérito policial, em sede de PIC, que é o procedimento investigativo criminal, eles são elementos de informação. Então vejam, senhores, continuando a leitura do artigo, né? Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvado as provas, vou colocar de outra cor aqui, ó, cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, veja só, o que é colhido na fase policial, ele não é prova, ele é um elemento de informação, via de regra. Ressalvado o quê? As cautelares, as não repetíveis e as antecipadas. E nós vamos falar sobre cada uma delas. Por exemplo, uma prova cautelar. Por que não tem contraditório na hora de obter a prova cautelar? Imagine, senhores, uma cautelar de interceptação telefônica. Vou fazer uma interceptação aqui no telefone do Ageu, né? O Ageu, conhecido criminoso, né? Ele tem lá o seu telefone interceptado. Se ele tiver conhecimento de que está interceptado, vai falar alguma coisa, Ageu? O telefone? Está interceptado. Não vai falar nada, entendeu? Então é uma prova cautelar. A prova não repetível é aquela prova que ela vai sumir com o tempo. Por exemplo, o exame de corpo de delito e uma lesão corporal. A pessoa sofreu lá uma lesão corporal, vai ser encaminhada para o Instituto Médico Legal e o médico lá, o perito de plantão, vai identificar essas lesões e isso vai ser prova. Por quê? Porque ela é não repetível. E as antecipadas, né, nós vamos falar sobre ela um pouco mais adiante, que é aquela em que, em uma situação de excepcionalidade, vai lá o juiz, vai o promotor, vai o advogado e colhem essa prova antecipadamente, né? Antecipadamente. Então, dando continuidade aqui, ainda sobre o inquérito policial, nós vamos falar quais são as funções do inquérito policial. A que se presta o inquérito policial. Então, o inquérito policial, como vimos no conceito, ele tem natureza preparatória. Ele serve para coletar a justa causa para o início do processo. Isso é chamado, desculpe, senhores, isso é chamado de fumus comissi delicti. Fumus comissi delicti é a fumaça do cometimento do delito. Eu não posso processar alguém sem ter a informação sólida de que ele foi quem praticou aquele crime, né?
E esse é justamente a natureza preservadora do inquérito. Evita a instauração de um processo temerário, né? Um processo leviano. O que é um processo temerário? É aquele processo que eu não tenho certeza se foi ele, né? Mas na dúvida vou processar. Isso não é adequado, senhores, porque um processo penal, ele traz muitas agruras para quem está sendo processado. Ele fica ali com a possibilidade, inclusive, de cerceamento da liberdade, né? Então vem lá o inquérito com essas duas características, com essas duas funções, sendo uma delas a preparatória e a outra de natureza ali preservadora, né? A dupla função do inquérito policial: função preparatória, fornece elementos de informação para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo, além ainda, né, do acautelamento dos meios de prova que poderiam desaparecer com o decurso do tempo. E uma outra função, né, como dito, né, a função preservadora, né, a existência prévia de um inquérito inibe a instauração de um processo penal ali absolutamente infundado, né, sem necessidade, temerário, resguardando aí a liberdade do inocente e evitando ainda custos desnecessários, considerando que o processo penal ele é caríssimo, né, caríssimo. Com relação à natureza jurídica, o que é natureza jurídica, né? Como que o inquérito ele se enquadra dentro do ordenamento jurídico. Então o inquérito ele não é um processo. O inquérito ele é um procedimento. E ele não é um procedimento judicial, ele é um procedimento administrativo. Um procedimento administrativo que é realizado pela administração, senhores. A polícia judiciária ela está vinculada ao poder executivo e não ao poder judiciário, né? Então ele é um procedimento e não um processo. Ainda, ele não é um processo sequer administrativo, né? Sequer administrativo, é um procedimento. O que quer dizer isso aí ao fim e ao cabo? Que de um inquérito não poderá resultar sanção, resultar a aplicação de uma punição, né? Essa é a máxima, né? Na persecução penal há duas fases, como nós desenhamos lá no começo do sistema de justiça criminal. Fase de investigação preliminar e a fase do processo judicial, né? Na primeira fase, na investigação preliminar, eventual vício não contamina um futuro processo, salvo no caso de provas ilícitas ou ilícitas por derivação. Vamos lá, o que quer dizer isso aqui? Olha só, gente. Na primeira fase do sistema de justiça criminal, na fase policial, um eventual vício, ele não tem o condão de viciar todo o processo. Por exemplo, quem foi ouvido pelo escrivão e não foi ouvido pelo delegado. Isso é uma irregularidade. Não chega a ser uma ilegalidade. Mas lá no final ele fala assim, ó, salvo no caso de provas ilícitas e ilícitas por derivação. O STF cimentou, já há bastante tempo, a teoria do fruto da árvore envenenada. Então, se a árvore é envenenada, o fruto dessa árvore é envenenado. Um exemplo, senhores, é a Operação Satyagraha. Operação Satyagraha. A Operação Satyagraha foi levada a cabo pelo delegado federal, Protógenes Torres, depois virou político até ele, né? E foram utilizados ali agentes da ABIN, que não tem poder de polícia, né? Toda a operação caiu, porque a obtenção daquela prova, ela foi por um meio ilegal, né? Então, se aquela primeira prova é legal, a prova que deriva dela é ilegal por derivação. Outro exemplo é a Operação Castelo de Areia, né? Operação Castelo de Areia, né? Nos escritos aí que nós pesquisamos, ela foi uma operação que durante uma busca foi encontrado um HD, e esse HD tinha nomes, planilhas, endereços, mas não foi solicitado a autorização judicial para a devassa desse meio eletrônico. E lá, em discussão já judicial, né, no Superior Tribunal de Justiça, toda a operação caiu por terra, justamente por conta do reconhecimento dessa nulidade, né? Tem uma máxima no direito processual penal que é quasi nullité sangri. Não há nulidade sem
prejuízo, né? Se houve prejuízo, eu reconheço a nulidade. E a nulidade, ela está para o processo penal, assim como a pena está para o direito penal, né? A nulidade, ela é a consequência da ilegalidade processual e deve ser aí, de fato, observada, né? Observada. Então, dando continuidade aqui, sobre as finalidades do inquérito policial, né? Aqui se presta o inquérito, identificar as fontes de prova, colheita de elementos informativos acerca da materialidade e autoria dessa infração penal, inibir a instauração de um processo penal temerário, que é a função preservadora. Então tem aqui esses três finalidades do inquérito, né? Na sequência nós temos a distinção entre elementos informativos e provas, né? Prova, como dito e lido aqui, são as que são produzidas em contraditório judicial. Já os elementos informativos são aqueles colhidos na investigação, seja ela por qual instrumento for, né? Então, está aqui, mais uma vez, né, a descrição do artigo 155, que repisa lá que o juiz, ele formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, ressalvadas as cautelares não repetíveis e também as antecipadas, né? Houve uma modificação pela Lei 11.690 de 2008 com relação a essa questão aí das provas e dessa custódia, desse cuidado com essas provas. Então, sobre os elementos informativos, né, colhidos na fase investigatória, nós temos lá como instrumentos de investigação preliminar o inquérito policial, que estamos estudando, e o procedimento investigativo criminal, e o Renato Brasileiro aponta ainda o termo circunstanciado de ocorrência, né? Não é obrigatória a observância do contraditório da ampla defesa em sede de inquérito policial, e o juiz deve intervir apenas quando necessário, desde que seja provocado nesse sentido, em caso de reserva de jurisdição, por exemplo, uma busca e apreensão, né? A finalidade são úteis para a decretação de medidas cautelares, fumus commissi delicti, auxiliam na formação da opinião delicti, auxiliando na convicção do titular da ação penal. Senhores, olha só, o que diz aqui, ó? O juiz deve intervir apenas quando necessário. Quando nós estudamos lá no início os sistemas processuais, nós vimos o sistema acusatório, nós vimos o sistema inquisitivo, o sistema misto francês, entre outros. Vimos que o Brasil adotou o sistema acusatório quando no artigo 129 da Constituição Federal, no inciso 1, diz que o Ministério Público é o titular da ação penal. Então eu tenho um órgão acusador. Ao adotar o sistema acusatório, significa dizer que o juiz não tem gestão de prova na primeira fase da persecução. O juiz não tem gestão de prova na fase policial, ou seja, o juiz não pode mandar fazer nada se não for provocado. Quem vai provocar é o membro do Ministério Público, em sede de representação, ou o delegado de polícia. Se o delegado de polícia pedir uma busca e apreensão, o juiz não pode dar a busca e apreensão e a devassa dos meios eletrônicos, né? Porque ele não tem essa gestão de prova na primeira fase. Se assim o fizer, fatalmente aí haverá uma nulidade que será aí apontada pela defesa, né, ao depois. Então, é isso que quer dizer aqui, ó. E o que significa, voltando aqui para a tela, né, reserva de jurisdição. A Constituição Federal, ela traz muitos direitos individuais e fundamentais, que naturalmente não são absolutos. Eles não são absolutos, mas eles só podem ser tisnados mediante ordem judicial. Isso é reserva de jurisdição. E quem tem competência para isso é o juiz. Por exemplo, aqui a busca e a apreensão, né? Mas poderia ser também a prisão, poderia ser ali alguma restrição de direito, né? Exclusivamente, olha só, senhores, olha só, elementos informativos isoladamente considerados não podem fundamentar uma sentença. Não podem. Porém, tais elementos não devem ser desprezados durante a fase judicial,
podendo se somar à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado. Diz lá no artigo 155 que o juiz ele não pode condenar alguém exclusivamente pelo que tem no inquérito. Ele vai olhar o processo de cima e somar o que foi produzido lá na fase policial com o que foi produzido na fase judicial já com o contraditório, para que você tenha ali uma lisura maior naquele processo penal especificamente. Então, continuando aqui, senhores, provas, então, são obrigatoriamente produzidas em juízo, naturalmente, com exceção das cautelares não repetíveis e das antecipadas, né? Em regra, são produzidas na fase judicial, exceção das cautelares, como dito, não repetíveis e antecipadas. É obrigatória a observância do contraditório da ampla defesa na prova. Por exemplo aqui, ó, eu vou produzir uma prova testemunhal em juízo. O que é ter o contraditório judicial? O órgão acusador, Ministério Público, vai perguntar para a testemunha, mas a defesa vai perguntar também. E vai contrariar aquilo, né? Vai contraditar. Contraditório é você poder enfrentar tudo que foi dito a respeito lá de quem está sendo acusado, né? Que está na condição de réu naquele processo. A prova deve ser produzida na presença do juiz. Essa presença ela é física ou remota. Agora, com a pandemia, eu penso que foi um caminho sem volta de audiências remotas, né? Antigamente era um pânico, né? Você tem que transportar lá perigosos, criminosos para o juízo, né? Às vezes exigia lá toda uma estrutura enorme do Estado para a escolta, né? Para a escolta. Então, a prova deve ser produzida na presença física, podendo ser remota também, né? Durante o curso do processo, o juiz é dotado de certa iniciativa. Olha só, senhores, ele é dotado de certa iniciativa probatória a ser exercida de maneira residual na fase judicial, estudado lá no sistema acusatório. Então, na fase judicial, ele tem lá até certa iniciativa probatória, pode determinar uma ou outra diligência lá de maneira residual, quando ver que o Ministério Público e a defesa não pediu, mas seria importante no seu juízo, né? Desde que de maneira fundamentada. A finalidade é auxiliar na formação da convicção do juiz. Nós temos lá o conceito, né? O que são provas cautelares, né? O que são as provas cautelares? São aquelas em que há um risco de desaparecimento do objeto da prova produzida na fase investigatória e na fase judicial. Depende de autorização judicial, sendo que o contraditório será diferido ou postergado. O que é o contraditório diferido? Faz-se uma busca e apreensão, faz-se uma interceptação. Imagina, senhores, uma busca e apreensão. O delegado de polícia está lá investigando o Ageu e decide fazer uma busca e apreensão na chácara do Ageu. E aí o Ageu fica sabendo que vai ter uma busca e apreensão lá. Vai achar o que lá? Nada. Nada. Por isso que era cautelar. Agora, foi feita a busca, foi apreendidos os materiais. Esses elementos de informação, quando forem juntados ao processo, vai haver um contraditório, chamado de diferido ou postergado, né? Será ali questionado, será ali apontado, né? Será ali levado ao escrutínio, né, da defesa para se verificar as formas que foram coletadas e se aquilo realmente tem algum valor probatório. Dando continuidade, senhores, veja só. Pela urgência, será produzido sem dar ciência à parte contrária. Fica para depois o exercício do contraditório, por exemplo, aqui a interceptação telefônica, né? As provas não repetíveis. Quais são as provas não repetíveis? É aquela que, uma vez produzida, não tem como fazer de novo, né? Por exemplo, uma lesão corporal. Depois que o corpo se recuperou, não tem como saber se teve uma lesão ali, né? Se foi, por exemplo, só um tapa, de repente um hematoma, um edema, né? Podem ser produzidos na fase investigatória e também na fase judicial. Não depende de autorização judicial, sendo que o contraditório será diferido. O delegado de polícia, senhores, ele não precisa de autorização judicial para encaminhar uma vítima ao IML e requisitar o exame de corpo de delito.
nem o delegado de polícia, nem o encarregado do inquérito policial militar. A Justiça Militar, ela se vale da chamada Polícia Judiciária Militar, que é quem faz a investigação, tem a atribuição, né, para a investigação dos crimes militares, né? Por exemplo, aqui o exame de corpo de delito, né? As provas cautelares, nós já falamos, das repetíveis. Provas antecipadas são aquelas produzidas com a observância do contraditório real no momento processual distinto. Perceba que essa prova aqui, ó, o que difere é o momento processual daquele legalmente previsto, não é feita durante o processo, né? Ela é feita até mesmo antes do início do processo, em virtude de situação de urgência e relevância. Podem ser produzidas na fase investigatória e na fase judicial. Depende da autorização do juiz, sendo que o contraditório será real, né? Contraditório feito para a prova e não da prova, né? O exemplo que é trazido pelo professor Renato Brasileiro é o caso de um latrocínio tentado. Aí a vítima está lá no hospital, só que essa vítima, ela consegue reconhecer o autor do crime. Então o Ministério Público vai lá, junto com o delegado, chama o juiz, né, pede autorização judicial, representam para isso, vai lá o advogado e eles fazem lá um reconhecimento fotográfico, né, ou um reconhecimento pessoal, porque essa vítima ela vai falecer. Né, eles antecipam o momento da prova, inclusive pode ser feita até mesmo antes de ter um processo. Tá aqui o exemplo, né? Esse exemplo aqui, depois vocês dão uma lida aí com mais tranquilidade, né? Atribuição para a presidência do inquérito policial. Quem pode ser o presidente do inquérito policial? O inquérito policial, ele necessariamente, ele vai ser presidido pelo delegado de polícia. O delegado de polícia, ele é o único que pode presidir o inquérito policial. Ele não pode delegar essa presidência para o escrivão. Ele não pode delegar para o agente de polícia, investigador, né? Então, a Lei 12.830 de 2013, né? Lei 12.830, dispõe sobre a investigação criminal conduzida por delegado. Leia essa aqui, o delegado de polícia civil e o delegado de polícia federal. Vamos lá, gente. Nós temos, no Brasil, até voltar a telinha aqui, olha só. Nós temos no Brasil um sistema de segurança pública que ele é sui generis, ele é singular. Ele só existe aqui, né? Só existe aqui. Nós temos uma polícia ostensiva, que ela visa prevenir a prática de delito. Isso aqui é protagonizado pela polícia militar. Então, a viatura é caracterizada, o policial militar ele usa farda, para que seja visto de longe, para que faça aquela atuação preventiva. Tem alguém em determinado local que está intencionando praticar um crime, ele vê um policial ostensivamente ali, ele vai ser dissuadido de sua intenção delituosa. E nós temos a polícia judiciária, né, que auxilia o poder judiciário, e ela tem um caráter repressivo, ela tem um caráter de atuar após a prática do delito. É a polícia judiciária que vai perseguir o criminoso após o crime ter sido ali praticado, né? Então, o Brasil tem essa característica, né? E a Lei 12.830 entrou em vigência no dia 21 de junho de 2013, ela traz lá, no seu artigo 2º, as funções de polícia judiciária, né? E a apuração das infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica essenciais e exclusivas de Estado. O que significa dizer que são exclusivas de Estado? Significa dizer que o detetive particular ele pode existir, pode haver detetive particular, mas ele não pode investigar crime. O detetive particular vai investigar lá questões cíveis, matrimoniais, questões administrativas, cíveis, criminais não. Investigação criminal, ela é uma atividade típica e exclusiva de Estado. Só a polícia judiciária pode
ali fazer. Dirigida naturalmente, né, por delegados de polícia, né? E aqui tem a leitura da lei, né? O artigo 2º, seus parágrafos, depois vocês dão uma lida, vai trazer lá de maneira mais explícita, né? Em regra, não depende de autorização judicial prévia. Essa atividade de polícia, o seu métier geral, ele não depende de autorização judiciária. O que depende de autorização judiciária? Aquelas questões que são de reserva de jurisdição, né? Algo que vai lá tisnar, vai afetar um direito fundamental, um direito pessoal. Proteção de dados, por exemplo, né? Recentíssima, né? Emenda constitucional aí, recente, incluiu lá no rol, né, dos direitos fundamentais. Necessita daí, sim, de autorização judicial. Uma exceção aqui é o exame de insanidade mental, né? Instala um incidente e o juiz vai designar, né, como que vai ser feito, quem serão os peritos, né? Comum também nós nos depararmos aí com incidente de insanidade mental. Desde que não haja necessidade de autorização judicial prévia, com os casos de reserva de jurisdição. Então, se eu não tenho nenhum caso em que há reserva de jurisdição, não preciso de autorização judicial. Só quando eu tiver diante de uma reserva de jurisdição, aí sim, eu preciso lá como delegado, né, representar pela autorização do juízo competente. Exemplo aqui, né, é o artigo 113, o artigo 13b, né, artigo 13b do Código de Processo Penal. Senhores, ERB significa estação rádio base. Olha só, imagina que você tem um celular. Aqui você com o seu celular, né? Tá lá no WhatsApp. O celular nada mais é do que um rádio que fala com uma torre. Aquela luzinha que pisca lá é o celular conversando com a torre. Então, senhores, quando você vai andando pela cidade, numa cidade grande existem várias torres. Então você vai trocando de estação rádio base. Essa informação ela só pode ser obtida com autorização judicial. Por quê? Porque você entra na questão da inviolabilidade da vida privada. Imagina um Ageu, à noite ele vai para a faculdade, 7 horas, né? Das 7 até as 22 horas, e ele deveria estar lá. Mas o celular dele dá nas herbes ali de um local onde existem várias empresas que vendem amor. Olha o problema, né? Talvez ele não gostaria, né, que muitas pessoas soubessem desse seu comportamento aí reprovável, né? Perceberam? O que é uma reserva de jurisdição? Como está relacionado à inviolabilidade da vida privada, eu posso ter acesso às herbes? Eu posso, desde que com autorização judicial, lá em sede de inquérito policial. Aqui o parágrafo 4º, né, fala que o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, em curso, somente poderá ser avocado ou distribuído por superior hierárquico, né? Então, eu não posso tirar de um delegado o inquérito, a não ser que seja de maneira fundamentada, né? E fala também o parágrafo 5º sobre a remoção do delegado deve ser fundamentada. Só que isso aqui, senhores, não significa dizer que o delegado tem aquelas garantias que o promotor e que o juiz tem. A garantia da inamovibilidade, né? O delegado não tem isso aí. Essa garantia da inamovibilidade, quem que tem? Juiz, Ministério Público e Defensoria Pública. O delegado de polícia, ele não tem essa garantia, né? Ele não tem essa garantia. Os delegados não gozam dessa garantia da inamovibilidade. Porém, para você transferir um delegado, tem que ser fundamentado, como para transferir qualquer outro funcionário público tem que ter fundamentação, porque todo ato administrativo deve ser fundamentado sob pena aí, de controle jurisdicional, né?
para se evitar abusos, que infelizmente aí é muito comum. A natureza do crime e a atribuição da investigação. Quem investiga o quê? Vamos lá, pessoal. Como que eu sei qual é o delegado que vai investigar qual crime? Né? É importante nós ressaltarmos que polícia, senhores, não tem competência. Polícia tem atribuição. Quem tem competência é juiz. Polícia não tem jurisdição. Quem tem jurisdição é juiz, porque jurisdição é dizer o direito. Quem diz o direito no Brasil é juiz. Então, a polícia tem atribuição. E é a natureza do crime que vai definir quem tem a atribuição. Olha só, senhores. Se eu tenho um crime militar, quem tem a atribuição para investigar o crime militar? A Polícia Judiciária Militar. No caso das Forças Armadas, a Polícia Judiciária Militar do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Se na Justiça Militar Estadual, a Polícia Judiciária do Bombeiro Militar ou a Polícia Judiciária da Polícia Militar. Né? Então, Polícia Militar ou Bombeiro. Se for um crime eleitoral, né, via de regra, a Polícia Federal, excepcionalissimamente, nos locais onde não tem Polícia Federal, né, a Polícia Estadual, né, a Polícia Civil. Ela pode investigar esses crimes eleitorais. Então é a natureza do crime que vai dizer quem tem atribuição. Se eu tenho um crime de homicídio, é a Delegacia de Homicídios que vai investigar. Se eu tenho um crime contra criança e adolescente, é a Delegacia dos Crimes contra Criança e Adolescente. Então, a natureza do crime vai definir qual é lá a atribuição, né? Se é um crime federal, Polícia Federal. Se é um crime comum da competência da Justiça Estadual, em regra, será lá a Briosa, né? Polícia Civil, que, diga-se de passagem, está com o edital aí no forno, né? Está com o edital aí com mais de 300 vagas para agente de polícia, para escrivão de polícia. Da Politec já está aberto, né? Imagino que esse mês sai aí da Polícia Civil, né? Inclusive vaga para delegado. Então, para quem está na pegada aí do macaco louco, né? Já assume logo a tríade do sucesso, lei seca, caderno e questões, né? Associado à leitura da doutrina, você vai conseguir lá o seu sucesso, né? Nessa empreitada. Então, via de regra, a Polícia Civil. Exceção, se for um crime dotado de repercussão interestadual ou internacional e houver regulamentação legal, poderá a Polícia Federal, até por sua capacidade, né, de estar no país todo, né, e ter uma estrutura muito melhor, ela pode ser requisitada, né. Assunto muito importante, senhores, acesso do advogado aos autos do procedimento investigatório. Falar em advogado, né, no dia 2 de junho foi aprovada uma lei aí, acertadamente ao meu sentir, em que os militares e os policiais, desde que, naturalmente, né, aprovados no exame da ordem, poderão lá ter capacidade postulatória, poderão lá requerer sua inscrição na OAB, né? Amanhã estarei protocolando lá a minha inscrição, né? Muito interessante. E tem umas restrições lá, somente em causa própria, mas já é aí um avanço, né? Não havia motivo para que o policial não pudesse postular, ao menos em causa própria. Por vezes, temos policiais aí que são bacharéis em Direito, que foram aprovados na OAB, que possuem mestrado, que possuem doutorado, que são professores e não podiam lá postular em juízo, né? É claro que o entendimento da lei é que, por ter um acesso a algumas informações, causaria lá uma vantagem sobre outros advogados. Mas isso é só ter controle sobre isso, né? Até porque se você pegar uma informação que ela é restrita e utilizar, isso configura até mesmo crime, né? Utilizar de maneira indevida, né? Você pratica, inclusive, crime com definição lá no Código Penal. Mas vamos lá para a nossa aula, já caminhando aí para o final, né? Sobre o acesso do advogado aos autos do procedimento investigatório. O advogado, senhores, ele tem acesso aos autos.
de qualquer processo, em qualquer repartição. E não precisa sequer de procuração, a via de regra, né? Então, esse acesso deriva da própria Constituição Federal, o artigo 5º, no inciso lá 63, fala assim, ó, o preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, esse aqui é o aviso de Miranda, né? Sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então, a Constituição traz lá essa prerrogativa, né? A expressão preso, naturalmente, deve ser lida como investigado, estando preso ou solto. Então, quando a Constituição aqui fala preso, quem pode mais, pode menos. Se o cara aqui está preso, encarcerado, ele tem direito ao advogado, que dirá quem está sendo investigado. Então, lógico, né, senhores? Isso é lógico, né? Se quem está preso pode, quem está sendo investigado também pode. Dando continuidade aqui, nós temos a Lei 8.906 de 94, esse é o Estatuto da OAB, que teve uma mudança recentíssima aí, né? Está quentinho ainda, 2 de junho, autorizando lá os militares e os policiais, né? O Estatuto da OAB, ele traz lá no artigo 7º um rol enorme, né? De direitos do advogado. Então, são direitos do advogado: examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peça, tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então, se o advogado for lá e quiser tirar fotos, quiser fazer uma filmagem lá dos autos, ele pode. Não há problema com relação a isso, né? Isso, inclusive, está expresso na lei. A redação antiga trazia lá um outro texto, né? Para vocês darem uma olhada. Agora nós vamos analisar qual é a amplitude desse acesso aos autos, né? O advogado pode tudo? Não, senhores, ele pode muito, mas ele não pode tudo. Então perceba que diz assim, ó, está restrita às diligências já documentadas, mas não abrange aquelas em andamento. Então o advogado, ele tem acesso àquilo que já está no encapado, aquilo que já está encartado ali no inquérito. Aquelas diligências que estão em andamento, naturalmente ele não vai ter acesso. Imagina lá que tem lá uma operação com uma interceptação telefônica em andamento. Aí o advogado do investigado vai ficar sabendo, né? Então, isso não é encartado. Agora, tudo que está dentro do processo, ele, naturalmente, deve ser lá dado vista ao advogado, né? Por exemplo, oitiva de testemunha. Nós temos aqui até um enunciado, número 14, da súmula do Supremo Tribunal Federal, que diz assim, ó, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, vou até sublinhar aqui, já documentados, em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, né? Então, ele tem acesso, e detalhe, ele não precisa de procuração, via de regra, ele não precisa de procuração, né? Essa é a regra. Qual que é a exceção que exige procuração? Segredo de justiça. Processos que tramitam em segredo de justiça, o advogado não terá acesso, né? Por exemplo, uma investigação de um crime sexual, né? Ele não terá ali acesso. Um processo, se for, por exemplo, não um processo penal, mas no direito civil, um processo de família, ele não terá acesso. Lei 8.906 de 94, né, Estatuto da OAB, traz lá o direito do advogado, no parágrafo 10, nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos que trata o inciso 14. Né? Então, naqueles que têm segredo de justiça, a própria lei, o próprio estatuto traz lá no parágrafo 10 que ele deve apresentar a sua procuração.
E se não for dado, né? Se não for caso segredo de justiça e o advogado não tiver acesso aos autos, né? Consequências da negativa. O que pode acontecer, né? Consequência negativa de acesso aos autos da investigação preliminar e instrumentos processuais a serem utilizados pelo defensor. Primeiro, pessoal, abuso de autoridade. O advogado pode peticionar ao juiz que determine que os autos sejam entregues. Por ser um preceito fundamental lá do artigo 5º, ele pode fazer uma reclamação direta, né, constitucional ao Supremo Tribunal Federal. Ele tem um direito líquido e certo, cerceado por autoridade pública, por exemplo, o delegado de polícia ou o encarregado da investigação lá na repartição pública. Um habeas corpus em nome do investigado, desde que a infração tenha pena privativa de liberdade, né? Cabe também o habeas corpus. São aí essas consequências, né? Muito importante, senhores. Então nós temos lá, o advogado tentou, o acesso não conseguiu. Crime de abuso de autoridade para quem não deu vistas, ele pode peticionar ao juiz, né? Reclamação constitucional, mandado de segurança e até mesmo lá um habeas corpus, né? Em nome do investigado para que seja, para que ele tenha esse acesso desde que o crime seja punido com pena de privativa de liberdade. Porque o habeas corpus ele protege o direito de locomoção. Quem está sendo investigado pode ser preso, pode perder o seu direito de locomoção. Por isso, essa previsão. Então, estamos aí, 5 hipóteses, né? 5 hipóteses, muito importante isso aqui, muito importante, né? Sobre as consequências da negativa do acesso aos autos para o advogado. Na sequência, né, a Estatuto da OAB traz lá no parágrafo 12, que trazendo isso aí, né, em observância dos direitos estabelecidos no inciso 14, fornecimento incompleto dos autos ou fornecimento de autos que não houve em que houve a retirada de peças, já incluídas no caderno investigativo, implicará responsabilização criminal funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício de defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz, né? Mudança recente pela Lei 13.245, 2015, né? Trouxe aí esse aperfeiçoamento ao Estatuto da OAB. A desnecessidade de autorização judicial para acesso do advogado aos autos do inquérito policial. Para que o advogado tenha acesso aos autos, via de regra, não necessita de autorização judicial. Porém, senhores, a Lei 12.830 de 2013, que é a lei que trata da organização criminosa, ela traz uma exceção. Né? Aqui, ó, no artigo 23, uma exceção no artigo 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente. É claro que o delegado vai ter que representar para que o juiz decrete o sigilo da investigação. Para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Então, olha só, ressalvado o acesso devidamente precedido de autorização judicial. Se nós estivermos diante de uma investigação de uma organização criminosa, o encarregado da investigação, ele faz uma representação, o juiz decreta o sigilo da investigação, e aí para que o advogado tenha acesso àquele incapado, àquele inquérito, ele deverá ter acesso com a autorização judicial, e já tivemos casos em que o juiz não autorizou. Fundamentou e chegou no STF e foi mantido, né? Ou autoriza só em parte, e aquelas que estão em andamento jamais, né, será lá autorizado. A discricionariedade da autoridade policial. O que significa isso aqui, gente? Olha só, vem comigo aqui, ó. Já finalizando nossa aulinha, né?
autoridade policial ou ministerial, né? Porque o promotor de justiça, como nós vimos, ele pode lá encabeçar investigação através do PIC, né? Sobre esse procedimento. Então vamos lá. Discricionariedade da autoridade policial ou ministerial para determinar o momento adequado para a juntada das diligências, já realizada nos autos do respectivo procedimento investigatório. Fez uma oitiva de testemunha. O advogado chega lá, mas cadê a oitiva do João? Eu não juntei ainda. Não, mas eu quero ver. Não, mas eu não juntei. Por quê, senhores? Porque o advogado só tem acesso ao que está nos autos. O que está em apartado, ele não tem acesso. Pode ser, por exemplo, que a testemunha tenha apontado a localização da droga, tenha apontado a localização de onde está escondida a arma, pode ter apontado onde está homiciado determinado integrante daquela ORCRIM, né? Então, essa discricionalidade do momento e o que vai fazer, se vai pedir ou não uma reconstrução simulada, se vai pedir ou não um reconhecimento fotográfico, né? Se vai fazer uma cariação ou não, quem determina, delibera isso aí é a autoridade, né? Policial ministerial. Não cabe lá ao advogado apontar qual medida o encarregado deverá fazer. O delegado deverá proceder, né? Então, fala aqui, ó, no caso previsto nos artigos 14, desculpe, né? Esse é o parágrafo 11. A autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados às diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco do comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Da impossibilidade de requisição de diligência do advogado no curso da investigação preliminar. O advogado pode pedir, pessoal, pode pedir igual pedir para Deus. Pede o que quiser. Agora, quem vai analisar se vai fazer ou não é o encarregado da investigação, delegado de polícia ou autoridade lá de polícia judiciária militar ou seu delegado, né? Quem ele mandou fazer. Então, perceba, gente, por vezes o advogado peticiona em inquéritos policiais militares e até mesmo em inquéritos civis e o delegado não cumpre aquele pedido, né? Por quê? Porque ele não tem obrigação. Quem vai avaliar se vai fazer ou não é ele, né? Então, fala aqui, né? No inciso 21 do Estatuto da Ordem. Assistir os seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e subsequente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes e derivados direto e indiretamente, podendo inclusive no curso da respectiva apuração. Isso aqui não quer dizer, aliás, deixa eu voltar aqui, né? Para vocês lerem, né? Acho que tinha ali uma tela em cima, né? Isso é a leitura do artigo 7º, isso, agora ficou certo. Esses dias me ligaram, né, que determinado policial foi preso e que estava sendo feito um flagrante delito e que seu advogado estava a caminho se o encarregado lá do APFD teria que aguardar, né? No caso aqui da Polícia Judiciária Militar. E não, eu falei, não precisa aguardar. Você pode ir tocando, vai fazendo. Quando o advogado chegar, ele pode acompanhar, como diz aqui no inciso 21, né? Ele vai assistir os seus clientes, ele vai acompanhar, lógico. Se ele vir alguma ilegalidade, ele vai apontar, mas ele não vai dizer, pergunta isso, pergunta aquilo, conseguindo isso, conseguindo aquilo, né? Isso acontece lá na fase judicial, a obtenção da prova. Nesse momento não é isso que acontece, é isso que quer dizer aqui a legislação, né? Ele pode apresentar razões e quesitos, porém é a autoridade fazendo uso da sua discricionalidade que vai decidir se vai utilizar ou não, né? É um procedimento inquisitorial, o inquérito, sobre a obrigatoriedade de observação do contraditório. Senhores, se ele é inquisitorial, naturalmente ele não possui contraditório, não possui ampla defesa. E aí tem duas correntes que discutem isso, né? A primeira corrente fala o seguinte, ó, com relação ao procedimento inquisitorial e à obrigatoriedade, isso aqui é importante, né? Da observação do contraditório no inquérito.
Primeira corrente diz assim, que a investigação preliminar é um procedimento sujeito ao contraditório, diferido e também à ampla defesa. E a segunda corrente, que é a que se aplica no Brasil, essa aqui ó, é a majoritária, essa aqui é a corrente que o Brasil adotou, ela diz o seguinte, ó, investigação preliminar como procedimento inquisitorial. Não é obrigatória a observância do contraditório e não é obrigatória a observância da ampla defesa, né? E a Constituição Federal deve ser interpretada em sentido literal, em sentido estrito. Não existem palavras inúteis na Constituição Federal, né? A Constituição Federal ela é a lex mater, ela é a carta política. Se tem uma palavra lá, é porque essa palavra tem uma finalidade. Não existe palavras inúteis na Constituição Federal e deve ser interpretada em seu sentido estrito e literal. Estrito e literal. Então, senhores, não há dia fácil, né? O último foi ontem. Terminamos aqui a nossa revisão. Gostaria de agradecer a todos os meus alunos aí que me acompanharam nesse semestre. Que essa nova formatação aqui das revisões possa trazer aí bons resultados, que possamos alcançar aí os nossos objetivos. Muito obrigado a todos, fiquem na paz, boa prova e até mais.